Bom dia, pessoal. Boa tarde para quem está assistindo à tarde. Boa noite para quem está assistindo à noite. Como é que vocês estão, hein? Espero que esteja todo mundo bem. Olha só, gente. Nas últimas atividades que eu mandei para vocês, nós estávamos trabalhando com aplicativos de celular, certo? Eu mandava o aplicativo, explicava como ele funciona e pedia uma atividade para vocês relativa ao aplicativo. Hoje vou dar uma parada com essa questão de mandar aplicativo para vocês e pedir atividade sobre ele e vou tentar concluir um assunto que eu, se não me falhar a memória, eu já comecei com vocês em sala de aula, certo? Depois eu mandei uma atividade aqui nesse período, acho que foi a primeira ou a segunda, por WhatsApp, e agora eu quero concluir esse assunto, beleza? Que assunto é esse, professor? É sobre em relação ao funcionamento do computador, as peças principais dele, como elas funcionam individualmente e como elas funcionam em conjunto, certo? Então depois que eu concluir essa explicação aqui, aí eu vou pedir uma atividade para vocês, certo? Ao final do vídeo eu vou explicar bem certinho e aí vocês vão estar fazendo e mandando para mim depois, beleza? E essa atividade vocês vão trabalhar com Word, PowerPoint ou Google Docs. No caso no PowerPoint, que é o Google Apresentações, né? Que eu mandei para vocês. Certo? Então vamos lá, pessoal. Começando aqui pela placa-mãe. Vocês até brincam, né? Dizendo, professor, é a placa pai, a placa vó, a placa T, a placa irmão. E realmente tem a ver com essa coisa da ligação entre mãe e, tipo, filhos ou mãe, de repente, outro membro da família. Por quê? Porque é ela quem conecta os outros componentes um ao outro. Eles são ligados na placa-mãe e ligados à placa-mãe eles conversam entre si. É mais ou menos ali como a gente pode, se quiser falar de entre mãe e filho, os filhos eles são bem conectados à mãe, eles aprendem com a mãe e a mãe é como se fosse uma espécie de intermédio, né, entre o filho, por exemplo, a escola, entre o filho e as atividades que ele vai fazendo no dia a dia. Enfim, tem essa ligação, mas não vamos puxar muito para esse lado não. A questão é na placa-mãe onde são conectados os demais componentes e através dela é ela que faz com que eles conversem entre si, certo? Sem a placa-mãe não teria como haver essa comunicação entre os demais componentes. E sem ela, o computador não iria funcionar praticamente nada, não iria acontecer praticamente nada, certo, pessoal? Creio que só a fonte que não depende da placa-mãe, pelo contrário, a placa-mãe depende da fonte. Por quê? Para a placa-mãe funcionar, ela precisa de energia e essa energia vem, óbvio, da fonte. Mas a fonte pode receber energia sozinha da rede elétrica e está funcionando ali, girando normalmente. Beleza? Então, essa é a placa-mãe, o componente que conecta os demais componentes, certo? Entre si e também é onde todos os componentes precisam ser conectados para funcionar. Entendido isso? Vamos para o próximo, certo? Depois da placa-mãe, eu gosto de falar do processador. Então, pessoal, tive um probleminha aqui com o programa de gravar a tela, certo? E tive que reiniciar aqui. Vou colar os dois vídeos, creio que vocês vão perceber isso aí. Mas enfim, eu já estou falando, né? Professor. Vamos lá, olha só, eu ia falar de processador, pessoal, mas eu deixei para falar do processador no final. Ele é mais interessante para concluir o assunto, certo? Então, eu vim aqui para o HD. Professor, o que é o HD, professor? Gente, o HD ele é a memória de armazenamento do computador, certo? Nós temos a memória RAM, temos as memórias cache, não vamos falar das memórias cache nessa atividade, nessa aula, mas vamos falar da memória RAM e do HD. Tem diferença, certo? Chegando na memória RAM vocês vão entender a diferença entre eles. O HD é onde estão armazenados todos os arquivos do computador. Desde o sistema operacional, né, no caso da gente o Windows, até as suas fotos, vídeos, músicas, programas e demais coisas que você decidir guardar lá no computador. Então esses arquivos ficam lá de forma permanente até que você queira, no caso de um programa, desinstalar e deletar os arquivos que ficam. No caso de fotos, vídeos, etc., você deseja modificar ou deletar também, certo? Então, o HD é a memória de armazenamento do computador. E nele os arquivos é você quem comanda. Diz o momento em que você vai colocar. E se você desejar deletar também, se você não deletar, eles ficam lá até o HD não prestar mais ou até o fim do mundo. Entenderam? Voltando. Placa-mãe,
o principal componente, é ela que conecta é nela que são conectados os demais componentes e é ela que faz os componentes conversarem entre si. E o HD é onde estão armazenados os arquivos do computador, desde o sistema operacional até os seus arquivos pessoais. Certo, pessoal? Ele também é chamado de hard disk, que significa disco rígido, disco duro. Como vocês podem ver, ele tem um disquetezinho, um discozinho aí. E ele é protegido por uma pilha de componentes acima dele, uma pilha de... como é que eu posso dizer? Me faltou a palavra agora. É, deu realmente um branco. Mas enfim, ele é coberto por outros materiais, pessoal. Desculpem, certo? Por outros materiais bem rígidos. Por cima aí uma coberturazinha, creio que é de alumínio, bem mais duro, certo? Tudo isso para proteger o disco, que é bem frágil, certo? Então por isso que ele é chamado de hard disk, por conta de todo esse emaranhado aí de materiais para poder proteger o disco. É tanto que ele é bem pesadinho quando a gente pega. Enfim, creio que vocês entenderam. Vamos lá para a próxima, pessoal. Já que a gente falou do HD, que é um tipo de memória, agora vamos falar da memória RAM, certo? Digitar aqui é bem chato digitar nesse celular. Vou colocar em inglês mesmo. Vamos lá. Pronto, chegamos lá. Então, pessoal, essa é a memória RAM, bem diferente do HD, né? Fisicamente, olhando assim, certo? Mas os dois são memórias. E qual é a diferença, professor? Olha só, enquanto o HD, você é quem comanda os arquivos que você vai colocar nele, os arquivos que você vai modificar e os arquivos que você vai deletar, a memória RAM não. Ela meio que trabalha por si só, certo? É tanto que, como ela trabalha por si só, ela pega arquivos de forma temporária no HD lá, eles ficam de forma permanente até o dia que você desejar deletar, como eu falei. Na memória RAM não, ela pega arquivos e armazena eles de maneira temporária. Por quê? Porque ela trabalha com eles ali naquele momento e quando o computador é desligado ou quando o programa com o qual ela está trabalhando é fechado, aqueles arquivos eles são deletados da memória RAM e só voltam a aparecer novamente quando o computador, quando o programa com o qual ela estava trabalhando for aberto novamente, certo, pessoal? Então, o que é que ela faz? Por exemplo, eu abri o Word agora, certo? E o Word, ele começa a criar arquivos e vai salvando, certo? Eu posso estar modificando o arquivo. Tudo isso, todo esse processamento dos dados fica armazenado ali no momento na memória RAM, certo? E quanto mais programas forem sendo abertos, mais arquivos vão sendo armazenados momentaneamente na memória RAM e ele vai passando esses arquivos para o processador processa e devolve para a memória RAM e ali eles vão trabalhando em conjunto os dois, certo? Então essa é a diferença. O HD armazena os arquivos permanentemente e a memória RAM armazena arquivos temporariamente. Outra coisa, quanto mais memória RAM, mais programas você vai poder abrir sem deixar com que o computador trave ou sem deixar com que algum programa fique paralisando. Por quê? Quanto mais quantidade de memória RAM, mais arquivos para ficar trocando o computador com o processador e trabalhando um com o outro. Caso você abra muito programa e você tenha pouca memória RAM, vai chegar um momento onde não vai ter memória RAM suficiente para armazenar os arquivos daquele programa e ele vai dar um aviso, fecha alguns programas porque não há memória RAM suficiente, certo? Então ela é importante demais também para o funcionamento aí do computador, é tanto que sem a memória RAM o computador não liga, certo, pessoal? Também não manda imagem para a tela. Na hora que você, aliás, ele só não manda imagem para a tela. Na hora que você vai ligar, o computador dá uns bips avisando que não tem memória RAM e aí automaticamente ele não manda imagem para a tela, porque até para o processo para o computador ligar, para funcionar aquela imagem na tela, ele está trabalhando com a memória RAM. Aqueles arquivos que estão aparecendo ali na tela estão armazenados temporariamente na memória RAM, certo, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. Vamos para o próximo componente. Vamos lá agora para... Deixa eu ver aqui. Vimos placa-mãe, HD, memória RAM, não foi isso? Vamos aqui para um
Deixa eu ver. Vamos para a fonte. Eu ia falar de drive óptico, mas no momento não. Fonte de PC. Vamos botar aqui, fica mais fácil, né, gente? Fonte de PC. Vou colocar ela por dentro. Olha só, essa é a fonte por dentro, tá, pessoal? O que a fonte faz, professor? A fonte, como ela é chamada fonte de alimentação, certo, pessoal? Então, o que é alimentado o computador? Com energia elétrica. Então, ela é o componente que recebe a energia da rede elétrica e passa a energia para o computador. Ela é assim, tá? Tem umas atuaizinhas um pouco diferentes, mas normalmente você vai encontrar ela assim, nesses computadores aí que a gente utiliza. Nesses PC Gamer, esses computadores mais que exigem um pouco mais de energia, certo? Mas enfim, essa é a fonte, como vocês podem ver aí, ó, tem uns cabinhos, certo? Tem vários cabos na verdade. Por que, professor, tem tanto cabo assim? Porque você pode precisar conectar vários componentes ao computador e cada um desses componentes precisa receber alimentação, certo, pessoal? Precisa receber energia elétrica. Então ela vem com tipo, sei lá, 5 cabos de alimentação, certo? E de um tipo e 5 de outro, porque cada componente tem um tipo diferente de conector, certo? Porque você só precisa ligar geralmente o HD, às vezes um driver de colocar CD, certo? E a placa-mãe. Então, 3 cabos ou 4 cabos já seriam suficientes, mas ela vem com muitos cabos, porque você pode decidir colocar mais um HD de repente, mais um driver óptico, certo? Então, ela vem com essa quantidade de cabos aí que às vezes fica sobrando no computador. E bem resumidamente é isso. A fonte, como o nome já diz, de alimentação, ela alimenta o computador. Com o quê? Com energia elétrica. Ela recebe a energia elétrica da rede elétrica e divide para os componentes, certo? E não é qualquer fonte que vai funcionar aí. Por quê, professor? Tem especificamente fonte para computador. Por quê? Porque componente uma determinada frequência de energia, certo, pessoal? Se passar mais, se passar um pouco queima e se faltar o componente não funciona bem, ok? Então essa fonte ela é totalmente calibrada para alimentar cada um desses componentes, beleza, pessoal? Então voltando, placa mãe recebe os outros componentes, é nela que os outros componentes se conectam e é através dela que eles conversam entre si. HD é onde são armazenados os dados que a gente precisa utilizar no computador, como os dados do sistema operacional e os nossos dados pessoais. A memória RAM ela é utilizada para trabalhar os programas que estão em funcionamento no computador, certo? Ela trabalha em conjunto com o processador. E a fonte é o componente que recebe a energia da rede elétrica e alimenta os demais componentes do computador, certo? Vamos lá para o driver óptico, pessoal. Não é exatamente necessário, mas principalmente alguns anos atrás muito utilizado, certo? Driver óptico ou driver de CD e DVD, certo? Creio que vocês já viram. É aquele localzinho onde você clica um botãozinho, ele abre ali uma paletazinha e você pode estar inserindo um CD ou um DVD, certo? No caso aí, você pode chamar ele também de leitor de CD e DVD. Como vocês podem ver, óbvio, qual é a função dele, ler CD e DVD. Mas ele não era utilizado só para isso. Por exemplo, antigamente, alguns tempos atrás, não há muito tempo, o pendrive não existia, certo? E você armazenava a maioria das coisas em CD e DVD. Então, principalmente programas. Você precisava de um programa, os programas eles vinham em um CD, certo? Você comprava o programa, por exemplo, comprava lá um Word, comprava um Nero, não sei se vocês chegaram a ver, e eles vinham no CD. Ou então vinha um CD com vários jogos para você instalar no computador. Você abria aí o seu drive óptico, mandava para dentro e funcionava como pendrive. Automaticamente o computador lia, via quais eram os dados que tinha ali naquele CD, lhe apresentava e você poderia utilizar eles. Fossem instaladores de programas, fossem vídeos, fossem músicas, fossem jogos, certo? Então, não menos importante do que os outros, nós temos aí o driver óptico ou driver de CD e DVD, como vocês querem chamar, leitor de CD e DVD, beleza?
Vamos lá agora. Creio que só falta o processador. Escrever aqui é bem chato para escrever. Processador PC. Pronto. Se tiver faltando algum, pessoal, se minha mãe estiver falhando aqui, eu vou falar dele após o processador. Vou tentar lembrar aqui. Então vamos lá. Esse, pessoal, é o famoso processador. Essa pecinha aí pequena, ela é tão importante, no meu ver, ou até mais importante do que a placa-mãe, certo? Por que, professor? O que é que ele faz? Eu fazia prova lá no 8º ano do ano passado e a galera, quando não estudava, dizia: professor, o processador processa, né? Tá certo. Mas o que é que ele processa? E a galera ficava perdida. Enfim, vamos lá. Toda a informação que passa pelo computador, que precisa ser utilizada, que precisa ser processada, certo? Passa por esse componentezinho chamado processador. O que é que ele faz? Ele recebe as informações dos demais componentes, trabalha com essas informações e devolve um resultado. É como se todas as operações que são feitas no computador, pessoal, fossem feitas através de cálculos. Então ele é o responsável por fazer esse cálculo e devolver os resultados aos demais componentes. Por exemplo, um programa quer iniciar, certo? Aí o programa está no HD. Aí o HD se conecta com o processador e diz: processador, tal programa quer iniciar, certo? Aí o processador é quem vai fazer o cálculo ali de como esse programa vai iniciar, vai ver se está tudo correndo bem e vai mandar o resultado de volta para o HD. Vai dizer sim, ele pode iniciar ou não. Ou se tem algum problema que está impedindo aquele programa de iniciar. Se estiver faltando algum dado, ele vai dizer também. Creio que vocês estejam compreendendo, certo? Então, tudo que vai acontecer no computador, desde o computador ligar até ele ser desligado, até você estar digitando um texto, até você estar iniciando um programa ou fechando, todas essas informações passam pelo processador, certo? Então, chega uma informação nele, ele calcula, ele trabalha com números e devolve o resultado já como, por exemplo, um texto ou como, por exemplo, um áudio, certo? Direto para o componente do qual se conectou com ele, para o componente de onde vieram os dados. Ele resolve esses dados, devolve para o componente e aí o computador mostra para você ali na telinha. Beleza, pessoal? Ele é bem complicadinho realmente de se explicar, é um pouco complicado de entender também, mas resumidamente é isso. Todas as informações do computador passam pelo processador e é ele que resolve todos os cálculos necessários. E praticamente tudo que é feito no computador é através de cálculos, pessoal. Chegando em linguagem binária, creio que eu vou mostrar isso para vocês ainda, vocês vão compreender melhor. Certo? Agora vamos para a atividade, pessoal. Vão ser 3 pontos, certo? E cada um desses pontos vocês vão relatar a respeito de cada um dos componentes. Por exemplo, o primeiro ponto é como que o componente era quando foi criado e como que ele é hoje em dia fisicamente. Se ele era maior, se ele era menor, se ele tinha, por exemplo, um processador uma forma quadradinha ou redondinha, certo? Vocês vão relatar isso aí, como que era o componente antes e como era hoje em dia fisicamente, certo? Vocês vão falar isso em relação a todos os 6 componentes que eu citei nessa atividade. Segundo, o desempenho dele, certo? Se antigamente ele trabalhava de forma muito lenta, ou já trabalhava de uma forma rápida, e o quanto que ele evoluiu. Vocês vão comentar isso aí também na atividade, certo? E o terceiro em relação aos preços. Quanto que era o preço antigamente e quanto que é o preço hoje em dia. Vocês vão dizer aí uma média, certo? Porque como vocês podem ver, ó, tem o Intel Core 5, tem o Ryzen, tem outros tipos de processador. Aqui também tem o AMD. A memória RAM também pode ser... Tem várias marcas, aliás. E a questão da velocidade também da memória RAM, a velocidade do processador, certo? Então, no terceiro ponto, vocês vão estar aí vendo algumas diferenças e preços e vão estar colocando na pesquisa de vocês, certo? Por exemplo, memória RAM de 4 GB da marca tal, é esse preço. Memória RAM de 4 GB da mesma marca, é esse preço. Memória RAM de 2 GB, tal preço. Processador da Ryzen, processador da Intel Core,
Entre a Intel Core, por exemplo, tem o i5, o i7, tem outros processadores mais antigos também, certo? Então vocês vão estar vendo aí essas questões, anotando lá no Word do celular, ou pode ser no Google Docs, certo? Ou aí no Google Apresentações. Vão montar bonitinho essas pesquisas que eu pedi e vão mandar para mim, que é para a gente estar concluindo esse assunto de funcionamento do computador, tanto ele como um todo, como ele individualmente, trabalhando cada componente de uma vez. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido bem o que eu tentei explanar aqui. Quaisquer dúvidas, manda mensagem no WhatsApp que a gente vai estar trabalhando para melhor resolver as nossas atividades, certo? Para melhor trabalhar as nossas atividades. Beijo para vocês e até a próxima.